O que faz um goleiro defender um pênalti? Assistindo recentemente os jogos das oitavas de final da Eurocopa, né? O goleiro Diogo Costa foi o herói da classificação de Portugal para as quartas de final da Euro diante da Eslovênia. No momento da gravação desse vídeo, Portugal já está eliminada da Eurocopa, né? Perdeu para a França nas quartas. Mas assistindo o jogo de Portugal e Eslovênia, o feito do Diogo Costa me chamou muita atenção. Foi um feito histórico. Primeira vez que um goleiro consegue defender 3 cobranças seguidas de pênalti no mata-mata de Eurocopa. E aquilo ali me chamou muita atenção. Acabou me gerando uma reflexão do porquê, né? Como que um goleiro consegue, que permite o goleiro ter sucesso na defesa de pênalti. E por mais que muitas pessoas vão dizer que pênalti é loteria, né? E entre outros opiniões, comentários nessa mesma linha, né? Existe muito treino, preparação e estudo por trás das cobranças de pênalti, por parte dos cobradores e por parte também dos goleiros, né, dos defensores, que vão tentar impedir o gol. Então eu fui atrás da literatura científica, né, para ver o que nós temos de estudos pela perspectiva do goleiro, né? O que faz o goleiro defender pênalti, o que faz o goleiro ter sucesso ou não nessas cobranças. E de maneira resumida, né, pegando assim uma série de estudos que a gente tem tido nos últimos 10, 15 anos, né, 15, 20 anos mais ou menos, a gente poderia talvez resumir aqui em 2 principais aspectos, né, 2 pontos chaves que colocam o goleiro em melhores condições para defender um pênalti. E aqui é importante salientar, não é uma questão de garantia, não é uma questão determinística, de que se o goleiro fizer isso, então ele vai defender o pênalti. Não, é uma questão probabilística. O goleiro, esses 2 pontos que eu vou citar, eles aumentam as chances, a probabilidade do goleiro conseguir interceptar a trajetória da bola, mas não são garantias de defesa. Ou seja, pode aumentar a chance de defender, mas pode ser que também não defenda, né? Mas, isso por quê? Porque o jogo de futebol é um esporte com alto grau de complexidade. No entanto, treinadores, goleiros, a comissão busca sempre meios de conseguir aumentar o grau de acerto, né, em diferentes cenários, né, inclusive nas penalidades. Bom, e entrando nesses principais aspectos, né, então, quais são esses pontos? O que pode fazer com que o goleiro tenha sucesso na defesa de pênaltis? O primeiro aspecto é a capacidade de antecipação, ou seja, o goleiro conseguir definir o canto, né, escolher o canto que ele vai mergulhar, que ele vai fazer a queda, antes do encaixe do pé, antes que o cobrador consiga encaixar o pé na bola. Ou seja, ele já definir, já iniciar o movimento de mergulho antes da batida na bola. Né? Tem alguns estudos que mostram que esse comportamento, né, o comportamento de antecipar o chute, permite com que o goleiro tenha maiores chances de defender a penalidade. Né? Mas você pode falar, uma objeção natural a essa questão seria de que se o goleiro antecipa, ele também tem maiores chances de errar o lado, né? Porque se ele está caindo antes do cobrador bater na bola, o que garante que ele vai conseguir acertar o lado, né? Porque meio são 50-50, né? Porque se ele não está vendo, se ele vai cair antes, você não vai ver o lado que o cobrador pode bater, o cobrador pode trocar o lado e bater o lado contra oposto. Exato. Essa questão da antecipação ele aumenta as chances de fazer a defesa se ele acertar o lado. E aí que entra o segundo ponto, o segundo aspecto chave depois da antecipação, que são as estratégias de busca visual, que é o que vai permitir ele conseguir fazer uma boa antecipação, que é o que? Ele buscar referências através da visão que permitam ele tomar uma decisão mais assertiva sobre qual lado ele vai escolher para fazer o mergulho, para fazer a queda. E quais são essas referências essas referências visuais que ele pode buscar? Então a literatura buscou várias, e existem 2 que são as mais indicativas, né, que são indicadores mais fortes, que tem uma correlação mais forte com o canto a ser escolhido pelo cobrador, que é a primeira referência visual é o pé de apoio do batedor, e a segunda referência visual é o tronco, a direção do tronco, né, do quadril, principalmente do tronco, do cobrador. Essas 2 referências são indicativos muito fortes no momento que ele encaixa, bota o pé de apoio no chão e vai fazer a alavanca do chute, o batedor no caso. Essas 2 referências são indicativos muito fortes do canto a ser escolhido para a defesa. Então, um goleiro conseguindo mapear essas 2 referências, levar em consideração na tomada de decisão,
ele consegue ter uma antecipação mais assertiva e com isso aumentar as chances da defesa do pênalti. Vamos ver nos pênaltis defendidos pelo Diogo Costa como que isso se deu na prática. No jogo, no Portugal e Eslovênia, a gente teve 4 pênaltis defendidos, né? Teve os 3 do Diogo Costa nas cobranças de pênalti. A gente também teve o pênalti que o Oblak defendeu contra o Cristiano Ronaldo, ainda na prorrogação, né? Não foi na disputa de pênalti mesmo, mas foram totalizando ali 4 pênaltis defendidos, né? E os 4 são exemplos muito bons desses dois comportamentos, esses dois comportamentos, essas duas ferramentas que deixam o goleiro mais próximo de defender o pênalti, né? E logo na cobrança do Oblak a gente pode ver essa questão que a gente falou. Perceba como que antes do Cristiano encaixar o pé na bola da batida, o Oblak já define o canto de que ele vai cair, né? Ele já direciona o joelho, ele já inicia o movimento de queda pro canto esquerdo dele e direito do Cristiano, né? E aí entra o segundo aspecto, né? A questão do pé de apoio e o tronco, principalmente o tronco, né? Perceba como que o tronco do Cristiano está muito mais aberto, muito mais direcionado para a região do lado esquerdo do Oblak. E por que o tronco é uma boa referência? Por uma simples questão de conservação do momento angular, né? É uma questão de física, de biomecânica, né? É muito mais fácil uma batida aberta e você fica com o corpo mais aberto. Se você vai cruzar a batida, você naturalmente vai ficar com o tronco mais fechado, né? O corpo mais fechado, o tronco mais rotacionado para dentro. E o pé de apoio acompanha esse movimento do corpo. Então, a batida do Cristiano é uma batida mais aberta, ele está com o corpo mais aberto. O Oblak consegue antecipar, através dessas referências ele antecipa, e que o Diogo Costa defende é o exemplo contrário, né? É uma batida no canto oposto, ele te cruza a batida. E aí o que ele faz? Perceba o pé de apoio dele, como está muito virado já para o lado que ele vai bater, para o lado esquerdo do goleiro. E o tronco dele está muito mais direcionado para dentro, né? Para o centro do gol, ou seja, está mais rotacionado para dentro, o corpo mais fechado. E aí o Diogo Costa faz a leitura muito boa e consegue fazer, né? Mas é importante dizer, né, é óbvio que isso, como eu falei, não é uma questão determinística, é uma questão probabilística. Isso são apenas 2 fatores, né? Existem uma série de outros fatores que vão influenciar no sucesso ou no insucesso da defesa do pênalti, né? Como, por exemplo, o ambiente, né? Torcida, se tem torcida a favor, se tem torcida contra, quem é a torcida que está atrás do gol, se é a sua ou se é do adversário, o momento da partida, se for uma cobrança de pênalti, se for um pênalti durante o tempo normal, no início do jogo, um pênalti no tempo normal no final do jogo, se a equipe está perdendo ou se está ganhando, o momento individual do atleta, né? Tanto do batedor quanto do goleiro, a questão das assimetrias, né? O lado dominante do batedor, do goleiro. Então, assim, são uma série de fatores. O futebol é um jogo extremamente complexo, né? São inúmeras variáveis, nuances que vão impactar, influenciar no processo, no resultado final do jogo e, inclusive, dos pênaltis não seria diferente. Porém, isso são questões mais difíceis de serem capturadas pelos estudos, mas aquilo que a gente tem até então na literatura é justamente isso, né? Resumindo aqui o conteúdo do vídeo, esses seriam os 2 principais pontos, né? 2 principais ferramentas para um goleiro conseguir aumentar a sua chance de defender os pênaltis. Primeiro, capacidade de antecipação, e para antecipar bem, conseguir ter uma antecipação mais assertiva. Segundo lugar, são a visualização de pé de apoio e do tronco do batedor.